Olá, bem-vindo a mais um LMF desenhado. Hoje vamos falar de duas glândulas endócrinas, as suprarrenais, também chamadas de adrenais, e as paratireoides. Iniciando pela anatomia das suprarrenais, temos uma localização bem lógica considerando o nome da glândula, acima dos rins direito e esquerdo. Porém, como o rim esquerdo é mais elevado, a adrenal acima dele fica um pouco amassada, assumindo um formato chamado de semilunar. Já a esquerda, mais embaixo, assume um formato piramidal. Passando para a vascularização dessas glândulas, temos uma lógica bem interessante. Como acima das suprarrenais temos o diafragma, antigamente chamado de músculo costofrênico, as artérias que chegam por cima das suprarrenais, isto é, as artérias suprarrenais superiores, vêm da artéria frênica inferior, nome que faz referência ao diafragma, localizado acima dessas glândulas. As artérias que chegam no meio da suprarrenal, isto é, as artérias suprarrenais médias, vêm de um importante vaso que está ao seu lado, a aorta abdominal. E a artéria suprarrenal inferior vem de um vaso que está relacionado a uma estrutura que está abaixo da glândula, a artéria renal. A anatomia das paratireoides é bem simples. Como são pequenas bolotinhas, não tem marcos anatômicos complexos. Basta saber que sua localização é em pares na parte posterior da tireoide, e sua irrigação é feita pelos ramos ascendente e descendente das artérias tireoides inferiores e raramente pelas superiores. Agora vamos passar para a histologia dessas glândulas, mas antes de vê-las no microscópio, vamos dar uma olhada nesse esquema fantástico do nosso querido livro de histologia do Ross, que resume bem a microscopia das adrenais. Primeiramente, vamos olhar para essa ilustração da adrenal, na qual vemos uma divisão bem clara entre córtex e medula. Agora, vamos atentar para cada camada. Mais externamente, como de costume, temos uma cápsula de tecido conjuntivo. Logo abaixo, temos a zona glomerulosa, responsável pela produção de mineralocorticoides, sendo o principal a aldosterona. Descendo mais no esquema, temos a zona fasciculada, responsável principalmente pela produção de glicocorticoides, com destaque para o famoso cortisol. Finalizando, o córtex, temos a zona reticulada, produtora dos chamados andrógenos, ou gonadocorticoides. Para lembrar da ordem das camadas, basta lembrar da sigla GFR. Não sei porquê, mas pelo menos para mim essa sigla fica na cabeça fácil. Após a zona reticulada, chegamos à medula, formada pelas chamadas células cromafins, que são neurônios modificados que têm a função de produzir catecolaminas, as famosas adrenalina e noradrenalina. Também vemos no esquema destaque para a veia adrenomedular central, que vai ser o marco de transição entre a zona reticulada e a medula, nos ajudando a identificar essa zona quando avistamos ela em uma lâmina. Além disso, essa organização dos vasos da adrenal tem outro importante papel. Como o sangue flui das artérias do córtex para a veia adrenomedular central na medula, os corticoides produzidos nesse córtex vão passar pela região de produção de catecolaminas e estimular a conversão de noradrenalina e adrenalina, o que é uma das explicações para a segunda substância ser produzida em maior quantidade. Outro efeito desses corticoides é impedir o crescimento dos axônios nas células cromafins, que, como mencionei, são neurônios modificados. Já as paratireoides têm uma histologia daquele jeito que o estudante de medicina gosta, super simples. Em um menor aumento, vemos que a glândula é envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo propriamente dito, que emite prolongamentos que adentram a glândula, chamado de trabéculas. E a região com o epitélio glandular, de fato, é chamada de parênquima. Quando nos aproximamos um pouco mais, vemos um tipo celular predominante, chamado de células principais, que são as produtoras de paratormônio e alguns pequenos grupos de células mais acidófilas, chamadas de células oxífilas, que não fazem nada, pelo menos que a gente saiba, pois até agora sua função é desconhecida. Seguindo para a radiologia das adrenais, o método de escolha para avaliar essas glândulas é a tomografia computadorizada. Nesse corte axial, a glândula direita é esse pequeno risquinho e a esquerda é esse outro pequeno risquinho. Agora, até para facilitar o processo de encontrar essa glândula, é importante usar seus conhecimentos de anatomia e tentar identificar quais estruturas mantêm relações com elas. Sugiro que pause o vídeo por alguns segundos e tente me responder e depois dê o play. Bom, iniciando pela direita, temos o próprio rim direito, esse grande órgão mais à direita, que é o fígado, a veia cava inferior, mais anteriormente, e o pilar diafragmático direito, mais medial. Já na glândula esquerda, vemos o rim esquerdo, o baço, o estômago, mais anteriormente, e o pilar diafragmático esquerdo. Agora vamos ver a tomografia em plano coronal. Nessa visão, as duas suprarrenais parecem uma letra Y de cabeça para baixo, ou, para os mais versados no alfabeto grego, as glândulas têm formato da letra lambda. E antes que alguém pergunte, acima da direita está o fígado e da esquerda o baço.
Outra forma menos usual de avaliar essas glândulas é por meio de uma ressonância magnética. Nessa imagem, vocês podem vê-las em corte axial em cima e em corte coronal embaixo. Por último, é teoricamente possível avaliar as suprarrenais por meio de uma ultrassonografia, mas é uma técnica difícil que depende da morfologia da pessoa e da habilidade do examinador responsável por executar o exame. Já as paratireoides devem ser avaliadas preferencialmente por meio da ultrassonografia e da cintilografia, que é um exame no qual o paciente consome um radioisótopo, que tornará as paratireoides mais evidentes na imagem adquirida. Ela também pode ser vista na tomografia, porém esse é um método um pouco menos utilizado, pois ele só verá a paratireoide já no estado patológico.